Você já se perguntou como nasce uma gigante automotiva? Muitas vezes, começa com uma única pessoa e um sonho audacioso. Para a Nissan, essa história começa há mais de um século no Japão. O ano era 1911. Um homem chamado Masujiro Hashimoto fundou uma empresa. Ele a chamou de Kaishinsha Motor Car Works. Hashimoto não era apenas um empresário. Ele era um engenheiro com uma visão. Ele havia estudado nos Estados Unidos e via o futuro do transporte. Ele queria construir o primeiríssimo carro de passeio no Japão. Este foi um desafio enorme na época, pois o Japão ainda estava desenvolvendo seu poder industrial. Produzir um carro do zero era um empreendimento imenso. Pense bem, não havia cadeias de suprimentos estabelecidas para peças. Havia muito poucas pessoas com as habilidades para construir motores ou montar carrocerias. Mas Hashimoto estava determinado. Ele reuniu uma pequena equipe de indivíduos apaixonados. Eles trabalharam incansavelmente em uma pequena fábrica em Tóquio. Seu objetivo era claro: criar um veículo que fosse confiável e construído inteiramente no Japão. Isso era uma declaração de orgulho nacional e ambição tecnológica. Eles não estavam apenas construindo uma máquina. Estavam construindo a base para uma futura indústria, que mudaria seu país para sempre. Após 3 anos de trabalho árduo, o sonho dele se tornou realidade. Em 1914, a Kaishinsha revelou seu primeiro carro. Era um pequeno veículo de 2 cilindros que produzia cerca de 10 cavalos de potência. Foi batizado de DAT. Este não era apenas um nome aleatório. Era um acrônimo, formado pelas primeiras letras dos sobrenomes dos principais patrocinadores financeiros da empresa: Kenjiro Den, Rokuro Aoyama e Meitaro Takeuchi. O carro DAT era um símbolo de colaboração e inovação. Ele provou que o Japão poderia produzir seus próprios automóveis, preparando o cenário para tudo o que viria a seguir. A criação do DAT foi mais do que apenas uma conquista técnica. Foi o primeiro capítulo de uma longa e incrível história. Este pequeno carro representava o espírito de seus criadores: ousado, inovador e resiliente. Foi a semente da qual a poderosa árvore da Nissan eventualmente cresceria. A empresa enfrentaria guerras, crises econômicas e intensa competição. Mas os valores centrais estabelecidos por Hashimoto e sua equipe, qualidade, excelência em engenharia e uma mentalidade voltada para o futuro, perdurariam. A jornada tinha acabado de começar. E a estrada à frente era longa, mas o primeiro passo crucial havia sido dado. A história do nome da Nissan é um conto de fusões e evolução. Após o sucesso inicial do carro DAT, a Kaishinsha Motor Car Works continuou sua jornada. Em 1926, a empresa se fundiu com outra montadora, a Jitsuyoji Dosha Seizo. Essa nova entidade combinada foi nomeada DAT Jidosha Seizo Company Limited. O nome DAT era tão importante que permaneceu no centro da identidade da empresa. Eles continuaram a produzir carros e caminhões, melhorando constantemente seus designs. Alguns anos depois, em 1931, eles introduziram um carro novo e menor. Eles decidiram chamá-lo de filho do DAT, ou Datsun. Este novo modelo Datsun foi um passo importante. Era menor e mais acessível, projetado para a pessoa comum. No entanto, o nome tinha um pequeno problema. A palavra son, filho, em japonês, também pode significar perda ou desvantagem. Para evitar qualquer associação negativa, o nome foi rapidamente alterado. O O foi substituído por um U, criando o nome Datsun. Este novo nome representava o sol nascente, um poderoso símbolo do próprio Japão. A marca Datsun nasceu, e logo se tornaria famosa em todo o mundo. Era uma marca construída sobre o legado do DAT original, mas com uma perspectiva nova e otimista. A grande mudança veio em 1933. Uma nova holding foi estabelecida para supervisionar o negócio automotivo.
Essa empresa foi chamada Jidosha Seiso Company Limited. Um homem chamado Yoshisuke Aikawa, um poderoso industrial, assumiu o controle. Aikawa era o fundador de um grande conglomerado chamado Nihon Sangyo. Este nome era frequentemente abreviado na Bolsa de Valores de Tóquio como Nissan. Aikawa via o enorme potencial da indústria automobilística. Ele queria produzir carros em massa e tornar o Japão um player global. Ele decidiu usar o apelido do mercado de ações para seu novo empreendimento automotivo. Assim, em 1934, o nome da empresa foi oficialmente alterado para Nissan Motor Company Limited. O nome Nissan nasceu de uma fusão de negócios e visão. Ele combinou o legado da Nihon Sangyo com a ambição de criar uma empresa automotiva de classe mundial. A marca Datsun foi mantida para os carros de passeio, enquanto Nissan se tornou o nome da corporação mãe. Essa estratégia de marca dupla definiria a empresa por décadas. O palco estava agora montado, com um novo nome, um novo líder e uma fábrica novinha em folha em Yokohama. A Nissan estava pronta para acelerar para o futuro e conquistar o mundo. A década de 1930 foi um período de grande ambição para a Nissan. Sob a liderança de Yoshisuke Aikawa, a empresa adotou técnicas modernas de produção. Eles importaram ferramentas e prensas dos Estados Unidos. Eles estudaram as linhas de montagem de gigantes americanos como Ford e General Motors. O objetivo era se tornar a primeira montadora japonesa a realmente dominar a produção em massa. A nova fábrica de Yokohama era uma maravilha de sua época, um símbolo da modernização industrial do Japão. Os carros Datsun começaram a sair da linha de montagem em números crescentes, e a empresa começou a exportá-los para outras partes da Ásia e até mesmo para a América Latina. Foi um período de rápido crescimento e aprendizado. No entanto, essa era de expansão logo foi ofuscada por conflitos globais. Quando os anos 30 se aproximavam do fim, o foco militar do Japão aumentou, e a nação se preparou para a guerra. Como muitas empresas industriais, a produção da Nissan foi redirecionada para apoiar o esforço de guerra. As linhas de montagem que antes produziam carros de passeio, agora construíam caminhões, aviões e motores para o exército imperial japonês. Essa foi uma virada difícil, mas necessária para a sobrevivência da empresa. O sonho de fazer carros para o povo foi suspenso enquanto toda a nação se mobilizava para a Segunda Guerra Mundial. Foi um período sombrio e desafiador na história da empresa. O fim da guerra, em 1945, deixou o Japão e a Nissan em ruínas. As instalações da empresa foram danificadas, e a economia havia entrado em colapso. Mas o espírito de resiliência que havia definido a Nissan desde seus primeiros dias, ainda estava vivo. Os anos imediatos do pós-guerra foram sobre sobrevivência e reconstrução. A empresa retomou a produção, inicialmente focando em caminhões que eram desesperadamente necessários para a reconstrução do país. Não foi até 1947 que a Nissan conseguiu reiniciar a produção de carros de passeio com o Datsun DA. Foi um processo lento e meticuloso. Mas cada veículo construído era um passo em direção à recuperação. Durante essa ressurgência pós-guerra, a Nissan também formou uma parceria técnica crucial. Em 1952, eles assinaram um acordo com a montadora britânica Austin. Este acordo permitiu à Nissan montar carros Austin no Japão e usar suas patentes. Foi um movimento brilhante. Deu à Nissan acesso à tecnologia automotiva moderna e expertise em engenharia que haviam sido perdidas ou estagnadas durante a guerra. Ao construir carros Austin como o A40 e o A50, os engenheiros da Nissan aprenderam lições inestimáveis. Eles fizeram engenharia reversa dos componentes, os aprimoraram e lançaram as bases para desenvolver seus próprios motores únicos e potentes, que se tornariam uma marca registrada da empresa. No final dos anos 50, a Nissan havia reconstruído suas forças e buscava novos horizontes.
A empresa mirou no maior e mais competitivo mercado de carros do mundo, os Estados Unidos. Este era um plano incrivelmente audacioso. As estradas americanas eram dominadas por carros enormes e potentes das três grandes: General Motors, Ford e Chrysler. A ideia de vender carros japoneses pequenos e eficientes parecia quase impossível. Mas a Nissan viu uma oportunidade. Eles acreditavam que havia um nicho para um segundo carro confiável e econômico para as famílias americanas. Em 1958, os dois primeiros Datsun Bluebirds, então conhecidos como Datsun 1000, chegaram à Califórnia. O começo foi difícil. Os primeiros modelos Datsun não foram projetados para as rodovias americanas. Eram pequenos, com pouca potência e vistos mais como curiosidades do que como veículos sérios. A empresa enfrentou muitos obstáculos, desde o estabelecimento de uma rede de concessionárias até simplesmente convencer os americanos a experimentar um carro japonês. A marca Datsun foi usada exclusivamente no mercado dos Estados Unidos. A liderança da época sentiu que, se o empreendimento falhasse, não danificaria o nome corporativo da Nissan, que estava fortemente envolvido em setores industriais no Japão. Foi uma estratégia cautelosa, mas inteligente, para proteger a reputação da empresa-mãe. O ponto de virada veio com a introdução de modelos novos e aprimorados. O Datsun 310, conhecido como Bluebird no Japão, chegou em 1959, seguido pelo Datsun 510 em 1967. O 510 foi um divisor de águas. Era um sedã compacto que oferecia uma combinação fantástica de desempenho, confiabilidade e acessibilidade. Tinha recursos como um motor com comando de válvulas no cabeçote e suspensão traseira independente que eram tipicamente encontrados em sedãs esportivos europeus mais caros. Entusiastas de carros e revistas ficaram impressionados. O Datsun 510 ganhou o apelido de BMW do pobre e desenvolveu uma legião de fãs, especialmente na comunidade de corridas. Ao lado do 510, a Datsun também introduziu uma pequena e robusta picape. Era simplesmente chamada de Datsun Truck. Essas picapes eram baratas, incrivelmente duráveis e eficientes em termos de combustível. Elas se tornaram extremamente populares entre pequenos empresários, jardineiros e surfistas na Califórnia. Eram a ferramenta perfeita para o trabalho e o lazer. O sucesso do sedã 510 e da picape estabeleceu firmemente a reputação da Datsun na América. A marca não era mais uma estranha desconhecida. Agora era conhecida por construir veículos resistentes, confiáveis e divertidos de dirigir. A Datsun havia conquistado com sucesso seu lugar no mercado americano, abrindo caminho para coisas ainda maiores por vir. A década de 1970 começou com um estrondo para a Datsun. Enquanto o 510 havia estabelecido sua reputação por sedãs de qualidade, a empresa estava prestes a lançar um carro que mudaria sua imagem para sempre. Este era o Datsun 240Z, lançado em 1969 para o ano modelo de 1970. O 240Z foi uma revelação. Era um carro esportivo elegante, potente e bonito que parecia que deveria custar uma fortuna. Mas você sabe, não custou. Ele oferecia o desempenho e o estilo de um carro GT europeu, como um Jaguar ou um Porsche, mas a um preço que muitas pessoas comuns realmente podiam pagar. O mundo ficou atônito. O 240Z foi uma sensação instantânea, especialmente nos Estados Unidos. Era rápido, com um motor 6 em linha de 2,4 litros, que produzia 151 cavalos de potência. Ele tinha uma dirigibilidade excelente e era incrivelmente confiável, uma qualidade nem sempre encontrada em carros esportivos daquela época. O carro foi uma ideia de uma equipe liderada por Yutaka Katayama, o chefe das operações da Nissan no Zikudo Daiwa.
também conhecido como Sr. K. Ele lutou para criar um carro esportivo que não fosse apenas para entusiastas hardcore, mas para todos. O 240Z se tornou o carro esportivo mais vendido do mundo e transformou a Datsun, de uma fabricante de carros econômicos, em uma marca sinônimo de desempenho e emoção. Então, em 1973, o mundo mudou. O embargo do petróleo da OPEP desencadeou uma enorme crise de energia. Os preços da gasolina dispararam e longas filas se formaram nos postos de gasolina. De repente, os enormes carros beberrões que haviam dominado as estradas americanas se tornaram um problema. Essa crise foi um desastre para muitas montadoras, mas para a Datsun foi uma oportunidade de ouro. A empresa já era especialista em construir veículos pequenos e eficientes em termos de combustível. Enquanto os motoristas americanos abandonavam seus gigantes sedãs V8, eles correram para as concessionárias Datsun. Carros como o Datsun B210, conhecido por sua incrível economia de combustível, tornaram-se best-sellers da noite para o dia. A combinação do efeito de halo do 240Z e da crise de combustível impulsionou a Datsun a novas alturas. A empresa estava perfeitamente posicionada. Oferecia carros esportivos emocionantes para os entusiastas e carros práticos e econômicos para o motorista comum. Esse ataque duplo ao mercado foi incrivelmente eficaz. Em meados dos anos 70, a Datsun havia se tornado a principal marca importada nos Estados Unidos, superando até mesmo a Volkswagen. Foi uma conquista notável que solidificou o lugar da empresa como um grande player global. A década de 1970, uma década de crise para muitos, foi a década que tornou a Datsun um nome familiar na América e além. A década de 1980 começou com uma grande mudança estratégica para a Nissan. A empresa decidiu que era hora de unificar sua identidade de marca em todo o mundo. Por décadas, os carros eram vendidos como Datsun em mercados de exportação como os Estados Unidos, enquanto a empresa-mãe era a Nissan. Em 1981, a empresa anunciou um plano controverso e caro para descontinuar o amado nome Datsun. A transição levou vários anos, com os carros apresentando tanto emblemas Datsun by Nissan quanto Nissan Datsun. Em 1986, o nome Datsun foi oficialmente aposentado em todo o mundo. O objetivo era construir uma única e poderosa marca global, Nissan. Embora lógico do ponto de vista de marketing, muitos fãs lamentaram a perda do nome Datsun que conheciam e amavam. Essa era também viu a Nissan expandir agressivamente sua presença de fabricação. Para evitar atritos comerciais e se aproximar de seus principais mercados, a Nissan começou a abrir fábricas fora do Japão. Em 1983, uma enorme fábrica foi aberta em Smyrna, Tennessee, nos Estados Unidos. Este foi um investimento gigantesco e um sinal do compromisso de longo prazo da empresa com o mercado americano. Poucos anos depois, em 1986, outra grande fábrica iniciou operações em Sunderland, Inglaterra. Essas plantas permitiram à Nissan construir carros localmente, adaptados aos gostos locais, e se tornar uma corporação verdadeiramente multinacional. Foi uma estratégia ousada e visionária. No entanto, o final dos anos 80 e o início dos anos 90 trouxeram imensos desafios. A economia do Japão estava experimentando uma bolha massiva de preços de ativos. Essa economia de bolha levou a excesso de confiança e superinvestimento em muitas indústrias, incluindo a automotiva. A Nissan, envolvida no otimismo, expandiu dramaticamente sua linha de modelos. Produziram uma confusa variedade de carros semelhantes, o que levou a altos custos de desenvolvimento e falta de foco claro. Quando a bolha econômica estourou no início dos anos 90, o Japão mergulhou em um longo período de estagnação econômica, frequentemente chamado de década perdida. A Nissan foi atingida de forma incrivelmente dura. No final dos anos 90,
A Nissan estava em sérios problemas financeiros. As vendas estavam caindo e a empresa estava sobrecarregada com uma dívida enorme, estimada em mais de 20 bilhões de dólares. A empresa que antes havia sido um símbolo do poder industrial japonês estava agora à beira da falência. Os produtos haviam se tornado sem inspiração e a marca havia perdido a emoção da era do carro Z. A empresa estava perdendo dinheiro e parecia ter se perdido. Era um momento desesperador. A Nissan precisava de uma mudança radical, um salva-vidas para tirá-la do abismo. Esse salva-vidas viria de uma fonte improvável, uma montadora rival do outro lado do oceano, na França. Em 1999, com a Nissan enfrentando um colapso potencial, uma solução dramática surgiu. A montadora francesa Renault interveio e formou uma aliança estratégica. A Renault adquiriu uma participação de 36,8% na Nissan, injetando o tão necessário dinheiro na empresa em dificuldades. Mas o dinheiro era apenas parte da solução. A parte mais importante do acordo foi o homem que a Renault enviou ao Japão para liderar a recuperação. Seu nome era Carlos Ghosn. Ghosn era um executivo brasileiro-libanês-francês, com uma temível reputação por cortar custos e tomar ações decisivas. Ele era conhecido como Le Cost Killer, o assassino de custos. Quando Ghosn chegou à sede da Nissan em Tóquio, ele encontrou uma empresa paralisada pela tradição e ineficiência. A tomada de decisões era lenta, e havia pouca responsabilidade. Ele imediatamente começou a trabalhar. Lançou o que chamou de Plano de Revitalização da Nissan. Foi uma série de reformas radicais, e muitas vezes dolorosas. Ele fechou 5 fábricas no Japão, cortou a força de trabalho em mais de 21 mil funcionários, e reduziu o número de fornecedores. Essas medidas foram chocantes na cultura corporativa japonesa, onde o emprego vitalício era a norma. Ghosn desafiou todos os aspectos de como a Nissan fazia negócios. Mas o plano de revitalização não era apenas sobre cortar custos. Ghosn também sabia que a Nissan precisava de novos produtos empolgantes para reconquistar os clientes. Ele empoderou os designers e engenheiros da empresa, que estavam frustrados há anos. Deu-lhes a liberdade de serem criativos e audaciosos novamente. Sob sua liderança, a Nissan lançou uma onda de novos e bem-sucedidos modelos. Carros como o elegante sedã Altima, o robusto SUV Xterra e o impressionante 350Z, um sucessor moderno do lendário 240Z, revitalizaram a imagem da marca. As pessoas começaram a falar da Nissan novamente, e pelos motivos certos. Os resultados foram surpreendentes. Em 2 anos, a Nissan voltou à lucratividade. Em 3 anos, havia pago todas as suas dívidas e se tornou uma das montadoras mais lucrativas do mundo. A recuperação foi uma das histórias de sucesso mais notáveis da história corporativa moderna. A aliança Renault-Nissan tornou-se um modelo para parcerias automotivas globais. Ela permitiu que ambas as empresas compartilhassem tecnologia, plataformas e poder de compra, tornando-as mais fortes. Carlos Ghosn tornou-se uma superstar corporativa, um herói celebrado no Japão por salvar um de seus ícones nacionais da beira do desastre. Após sua incrível reviravolta, a Nissan não se acomodou em seus louros. Em vez disso, ela olhou para a próxima grande fronteira no mundo automotivo, os veículos elétricos. Enquanto muitas empresas automobilísticas experimentavam híbridos, a Nissan decidiu fazer uma aposta muito maior e mais ousada. Eles se comprometeram a desenvolver um carro totalmente elétrico para o mercado de massa. Este foi um risco enorme. A tecnologia ainda era nova, as baterias eram caras, e não havia garantia de que os consumidores estariam interessados. Mas a Nissan, sob a liderança de Carlos Ghosn, acreditava que um futuro com 0 emissões era inevitável, e eles queriam liderar o caminho. Em 2010, após anos de pesquisa e desenvolvimento, a Nissan lançou o Leaf. O nome era um acrônimo para Leading Environmentally
Friendly, Affordable, Family Car. Carro familiar líder, ecologicamente correto, acessível. Ao contrário de outros carros elétricos da época, que muitas vezes eram pequenos, peculiares ou extremamente caros, o Leaf foi projetado para ser um carro normal e prático para o uso diário. Era um hatchback de 5 portas com espaço suficiente para uma pequena família. Era silencioso, suave de dirigir e não produzia emissões pelo escapamento. Foi um veículo revolucionário que visava levar a mobilidade elétrica às massas. O Nissan Leaf foi um esforço pioneiro e foi recebido com entusiasmo e ceticismo. As primeiras versões tinham autonomia limitada e a infraestrutura de carregamento público era quase inexistente. Muitas pessoas sofriam de ansiedade de autonomia, o medo de ficar sem bateria antes de chegar ao seu destino. Apesar desses desafios, o Leaf rapidamente se tornou o veículo elétrico mais vendido do mundo. Ele ganhou inúmeros prêmios, incluindo Carro Mundial do Ano em 2011. Provou que havia um mercado real para carros elétricos acessíveis e ajudou a impulsionar a revolução global dos veículos elétricos. O sucesso do Leaf estabeleceu a Nissan como líder em tecnologia de veículos elétricos. A empresa continuou a investir pesadamente em pesquisa de baterias e a desenvolver novas gerações do Leaf, com maior autonomia e recursos mais avançados. Essa liderança precoce no espaço dos veículos elétricos deu à Nissan uma vantagem significativa sobre muitos de seus concorrentes. O Leaf era mais do que apenas um carro. Era uma declaração. Era uma declaração de que a Nissan não era apenas uma empresa que se baseava em suas glórias passadas, mas uma que estava ativamente construindo o futuro do transporte. 1 quilômetro silencioso e com 0 emissões por vez. À medida que a Nissan entrava no século XXI, ela abraçava seu papel como uma verdadeira potência global. A aliança Renault-Nissan, posteriormente expandida para incluir a Mitsubishi, criou um dos maiores grupos automotivos do mundo. Essa escala permitiu imensas sinergias. As empresas compartilham plataformas de veículos, motores e tecnologias, o que reduz significativamente custos e tempo de desenvolvimento. Um SUV Nissan pode compartilhar sua arquitetura subjacente com um Renault, enquanto um Mitsubishi pode usar um motor Nissan. Essa colaboração permite que cada marca ofereça uma gama mais ampla de produtos competitivos em diferentes mercados, da América do Norte à Europa e Ásia. A empresa também aproveitou magistralmente uma das maiores tendências automotivas do novo milênio, a ascensão dos SUVs. Embora tivesse um histórico de construção de veículos off-road robustos como o Patrol e o Pathfinder, a Nissan criou novos modelos que se encaixavam perfeitamente nos gostos modernos. O Nissan Qashqai, lançado em 2006 na Europa, é um exemplo perfeito. Ele essencialmente criou o segmento de crossovers, misturando a praticidade de um SUV com o tamanho e a eficiência de um hatchback familiar. Foi um sucesso estrondoso. Nos Estados Unidos, modelos como o Rogue se tornaram incrivelmente populares, muitas vezes se tornando um dos veículos mais vendidos no país. Claro, a Nissan não esqueceu sua herança de desempenho e emoção. O espírito do carro Z e o lendário Skyline GT-R vivem. O Nissan GT-R, lançado em 2007, rapidamente ganhou o apelido de Godzilla. Era um supercarro que podia superar veículos que custavam 3 ou 4 vezes mais. Ele era repleto de tecnologia avançada, incluindo um potente motor V6 biturbo e um sofisticado sistema de tração integral. O GT-R e o moderno carro esportivo Nissan Z servem como poderosos veículos de ralo, lembrando ao mundo que a Nissan ainda tem combustível de alta octanagem correndo em suas veias, mesmo enquanto ela é pioneira na mobilidade elétrica. Hoje, 19 de agosto de 2025, a jornada da Nissan continua. A empresa enfrenta novos desafios, incluindo intensa concorrência no espaço de veículos elétricos e a contínua transformação digital da indústria.
O caminho à frente envolve navegar nas complexidades da direção autônoma, serviços conectados e fabricação sustentável. Da pequena oficina de Masujiro Hashimoto, em 1911, a uma corporação global moldando o futuro da mobilidade, a história da Nissan é um testemunho de resiliência, inovação e do espírito ousado de enfrentar o mundo. É a história de uma empresa que não apenas construiu carros, mas consistentemente ousou construir o futuro.